Boa noite. Tava sumida, né? E aí, gente, como que foi? Primeiro, feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão na live. Oi, Cris. Tá sem som, gente? Oi, Jéssica. Samara. Liana. Tá normal, né? Alguém colocou aí que tava sem som. Renatinho, meu amigo, Jéssica. Estou aqui com o cabelo que Deus me deu, lavei e prendi, ficou essa situação. Como que foi o Dia das Mães de vocês, gente? Conta aí pra mim. Obrigada, Samara. Karine. Oi, Fran. Andréia. Andréia de fora, ó, Estados Unidos. Tá ótimo, ok. Oi, Ale. A live hoje é sobre mim. Mentira. Eu normalmente no Dia das Mães eu gosto de fazer uma live falando alguma coisa sobre o assunto. Que pena, Karine. Foi ótimo, passei com a mamãe. Eu infelizmente passei longe da minha e é muito difícil, né? Nem apareci aqui hoje. Muito ruim passar o Dia das Mães longe da nossa mãe. Mas eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que talvez seja legal, façam com que vocês se sintam melhores, ou então com que vocês mudem a visão de vocês em relação a algumas coisas. Para mim, ter essa visão em relação à minha mãe foi fundamental para tudo que aconteceu ou tem acontecido na minha vida. Se você tem alguma amiga que ainda tem mãe ou que é mãe, envie essa live aí agora para ela, porque nós vamos falar sobre um assunto muito legal e que talvez mude a visão de vocês em relação a algumas coisas. Não tenho mãe, longe da mãe, em casa estudando e colocando projetos a todo vapor, assim foi meu dia, Brasília. Eu vou chinelo hoje, que legal. Então eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história como mãe. Por isso que eu falei para vocês, se vocês quiserem enviar essa live para alguém que você acha que vai precisar ouvir algo legal hoje, envia aí agora, ó. Tem um aviãozinho aqui embaixo, clica aí e envia essa live para geral. Indonésia, que legal! Hello from Indonésia. Hello from in Brazil. É a única coisa que eu sei falar. Ok. Tô esperando vocês enviarem essa live pra galera. Tem que entrar pelo menos mais umas 20 pessoas aí.
Goiânia, tem tanta saudade que até vi as lives do CIEP. Vai entrar uma aula amanhã no aplicativo, que vocês não estão entendendo. A aula de amanhã fantástica. Tô subindo ela agora. Estamos subindo, né? Ela agora, Miami. E quando tudo for liberado, quem sabe iremos para a Bahia. Não me deixe nervosa, gente, tá maravilhoso. Vou mostrar um pedacinho. Quem está na live que tem dificuldade de entender, de enxergar o tom e o subtom de pele da cliente, quem tem essa dificuldade precisa dessa aula. Faço sim, Karine, pode deixar. Anotarei aqui. Cravinhos, Rio de Janeiro. Sério, essa aula no aplicativo, tipo, salva a vida. É partindo dali que você consegue começar a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Qual base eu preciso utilizar nessa cliente? Se a cliente tem o subtom frio, quente. É o máximo essa história, Vini. Eu tenho muita dificuldade, Karine, então você vai amar a aula de amanhã no aplicativo. Eu acho que se tivessem me ensinado dessa forma desde o começo, hoje teria sido muito mais fácil para mim. Barranquilla, saludos. Boa noite, Cíntia. Eu fiquei aluna do Si. Que legal, Cibele. Que máximo. Então, vocês vão amar a aula de amanhã. E terça-feira eu vou gravar uma aula tão babadeira para vocês. E essa semana ainda nós gravaremos a segunda parte de como dar curso de automaquiagem. A parte prática vai sair, galera. E eu ia fazer de um jeito diferente, mas bolamos aqui uma maneira para que fique muito mais fácil para que vocês consigam montar o curso de automaquiagem de vocês. Deixa eu fixar aqui. Obrigado, Thay. Acho que é Thay, né? Eu vou fixar aqui do Vini, que ficou separadinho. Fixar comentário. Aqui, ó. Vocês viram? Fizemos uma pele em 5 minutos no palco. Que loucura, né? Mas hoje não vim falar do aplicativo, apesar de que eu queria poder comemorar de um jeito diferente, porque chegamos a 15 mil maquiadores no aplicativo, estamos muito felizes. Vai ficar, Jéssica, no aplicativo. Nós temos, principalmente nessa fase agora, percebido que uma das melhores maneiras de monetizar para os maquiadores agora vai ser dar curso de automaquiagem, seja presencial ou seja online. Então, o que nós resolvemos fazer? Vamos colocar o curso de como dar curso de automaquiagem presencial e online. Então, nós vamos ensinar como que vocês fazem, qual plataforma vocês devem usar, como que vocês fazem para fazer recebimentos, vai ser muito legal. Então, iria só mais uma aula para dentro do aplicativo, mas vão 2 aulas. Primeiro, mas eu não sei, não me cobrem, porque eu já tô tentando enfiar isso num cronograma que não era para entrar. E aí a nossa equipe de TI e marketing, me dá uma facada. Então, nós vamos colocar como dar curso de automaquiagem, a próxima parte prática. Aí vocês montem, desenvolvam o curso de vocês. E aí, presencial. E aí nós vamos ensinar como que você faz isso online. Porque, cara, ninguém tá podendo sair agora, esse período. Mas você pode ministrar curso de automaquiagem online. E a gente vai ensinar você como fazer isso. Cíntia, que plataforma eu posso usar?
Quanto tempo tem que demorar, quanto tem que cobrar, como que eu faço recebimento, eu não tenho maquininha de cartão, como que eu posso fazer? Responderemos tudo isso para vocês nesse curso e ele vai entrar dentro do aplicativo. Hoje nós já temos mais de 50 aulas lá dentro. Isso significa que você está pagando menos de R$1 por aula. É brincadeira ou quer mais? Quando chegarmos em 100 mil alunos, faremos uma festa de arromba. Deixa meu marido ouvir isso, né? Então vai ser muito legal. Quem que tá aqui na live que faz parte do aplicativo? Falem aí pra mim, quem são alunos dessa família CIEP? Nossa, eu faço tanta live aqui na minha cozinha que eu acho que... Ai, gente, eu pareço um moleque sentando, né? Minha mames maravilhosa, foi bom a senhora entrar, viu, mãe? Porque nós vamos falar de mães hoje. A Jéssica, a Dani, a Cris, a Laura. Ai, quanta aluna! Lançou, já entrei. Isso aí, Jéssica. Ah, a Jéssica vai fazer parte da nossa live privada de pele negra. Elizabeth, corra fazer parte, porque amanhã vai entrar uma aula fabulosa. Só para avisar vocês, aquelas aulas de colorimetria que estavam dentro do CIA Estudando, nós criamos uma categoria só para colorimetria para facilitar para vocês, tá? Tem muita técnica, muita coisa para estudar. Tem um monte de aula da dermatologista para entrar ainda, muito legal. Isso aí, Thay. Sheila, você tem direito a tudo que está lá dentro, minha filha. Mais um pouco, maravilhoso. Oi, Irene. Eu acho que as pessoas não têm noção do quão barato é o aplicativo. Sabe por quê? As pessoas pagam 30, 40, 70, 100 reais em uma live privada e lá você tem 50 por R$ 49,90. É muito barato. Aprendendo muito com o aplicativo, vale a pena mesmo. O resto da vida, Jéssica. Lucas do Rio Verde, que legal. Oi, Fran. Sério, real oficial. Sejam alunos do aplicativo. CIEP é vida. Eu tô querendo fazer um concurso de quem é mais criativo para falar do CIEP. O que vocês acham? Vamos lançar um concurso assim? Acho que vai rolar, acho que vai ser legal, hein? Valendo aí alguns meses do aplicativo, algum presente, acho que vai ser bacana. Vou pensar nisso, hein? Ó, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Interajam comigo. Tem um monte de gente aqui me assistindo que não curte, não comenta minhas fotos. Faz isso não, coleguinha. Ó, então vamos começar a nossa live, né? Já falei muita coisa aleatória aqui. E eu tenho fisioterapia amanhã cedinho, tenho que acordar 6 horas da manhã para ir para fisioterapia. Gostei da ideia, eu também gostei dessa ideia. Vamos pensar em algo legal, lanço ainda essa semana, só para lembrar que última semana para fazer a sua inscrição para a live privada de pele negra. Se você não fez, faça. São 3 dias de lives falando sobre colorimetria aplicada à pele negra, como cobrir hiperpigmentação em pele negra. Pensa numa aula babadeira. Beijos para o Paraguai. Ó, então vamos lá. Deixa eu achar aqui.
Vamos abrir em Êxodo, capítulo 20. Acho que versículo 11. Deixa eu confirmar aqui, tá? Já fiz. Quem não fez ainda, faça. Não, as lives de pele... Essas lives privadas, pagas, elas não vão pro aplicativo, tá? Elas são separadas. Fisioterapia? Sim, mulher. Travei da coluna esses dias. Tô na base da fisioterapia e da medicação. Eu acho que é Êxodo, acho que é 12, deixa eu ver. Gente, viralizou um vídeo nosso e tem tanta gente da gringa me seguindo que eu tô até assustada, tô com medo. Deixa eu ver se consigo abrir o 12 e 13. As lives privadas não vai ficar no aplicativo? As lives privadas que estão no aplicativo, as lives que estão no aplicativo, sim. Essas lives privadas, a parte que nós estamos fazendo, elas não. Ô Tati, tem bastante gente lá da primeira turma que vai fazer de novo, tá? Bastante gente mesmo. Achei super legal. Vamos lá. É isso aí. A única live privada que foi pro aplicativo foi uma aula privada, só que gratuita, que eu dei para os nossos alunos de Masterclass. Vou contratar esse Vinícius. Ó, vamos lá falar sobre o nosso assunto de hoje, gente, que eu acho que ele é super pertinente para hoje. Vou falar, na verdade, sobre duas coisas, tá? Perdão, gente. Mas tem várias lives que estão lá no aplicativo. Por exemplo, colorimetria aplicada a noivas. Nós já tivemos a primeira, a segunda aula, teremos a terceira. Essas estão salvas dentro do aplicativo. Tem um monte de live salva lá, tá, gente? Vai lá que super vale a pena. Ah lá, gente, ó, tá vendo? Tem um monte de gente da gringa que eu não faço ideia de onde é. E eles falam comigo, eu não sei falar, porque eu não sei falar espanhol, não sei falar inglês. Malemar português. Então, vamos lá? Ó, então, o que nós vamos falar hoje está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Eu vou falar rapidinho um pouquinho da minha história, tá? Para que vocês... nós já estamos entrando em contato com a Apple e a Google para abrir em outros países, tá? Thank you, darling. Ai, obrigada, falarei isso. Achei até chique esse darling. Mas vamos focar aqui nesse assunto de agora, para não me perder. Então, eu vou contar rapidinho um pouquinho da história da minha família. Outro dia eu conto ela mais certinha, tá? Porque hoje eu comecei a lembrar sobre tudo isso hoje e eu achei que seria muito legal dividir com vocês. Minha mãe casou no dia que ela completou 15 anos, a minha mãe casou. Então, ela era uma criança, tá? E se casou com o meu pai, que também era novinho, acho que tinha 18 para 19 anos. E eles tiveram uma vida realmente muito difícil. Minha mãe fez uma escolha completamente errada. Lembra que eu falei com vocês sobre vontade perfeita e vontade permissiva?
Então, eu creio que o casamento da minha mãe e do meu pai foi a vontade permissiva de Deus. Por quê? Meu pai bebia muito, meu pai era mulherengo, meu pai gostava da balada, meu pai gostava de viver a vida, sabe? Era uma boa pessoa, mas gostava de viver a vida, e então minha mãe sofreu por muitos, muitos, muitos anos. Meu pai virou alcoólatra, gastava todo o dinheiro no bar, passamos muita necessidade, muita mesmo, meu Deus, gosto nem de lembrar. Passamos muita falta de muita coisa, assim, né? E, cara, minha mãe, eu acho que ela é realmente, assim, eu não conheço outra mulher tão incrível, e não é porque é minha mãe, porque tem muitas pessoas que conhecem a nossa história e que falam a mesma coisa. Eu não conheço uma mulher tão forte e incrível e com tanta certeza de que Deus vai fazer do que a minha mãe, né? Então eu lembro de falar para minha mãe, mãe, pelo amor de Deus, separa. Se você separar, a gente vai ficar com você. Não precisa ter medo, né, de ficar sozinha e tal. E ela falava, não, eu amo seu pai, eu não casei para separar, eu vou lutar por ele até o último minuto. E foi ficando cada vez mais difícil, mais difícil, mais difícil. E eu lembro que a gravidez da minha irmã foi muito complicado, porque minha mãe não conseguiu fazer o pré-natal da minha irmã. E ela começou a sentir dores, que já eram as contrações, e quando chegou no médico, o médico falou que a neném já estava morta, que não adiantava mais ela esperar, que ela podia ir lá só para tirar o bebê, que o bebê estava morto, tanto que é por isso que o nome da minha irmã se chama Thalita, por causa da história de Thalita na Bíblia, que foi a menina que ressuscitou. E hoje eu comecei a lembrar do dia, eu sei que você tá aí, mãe. Se eu falar alguma coisa errada, a senhora me lembra certo, tá? E eu comecei a lembrar do dia que eu descobri que a minha mãe estava grávida. Eu tinha 5 anos e estava tomando banho com a minha mãe, pus a mão na barriga dela e falei para ela que tinha um neném ali. E minha mãe realmente, futuramente, descobriu que estava grávida. E eu queria tanto uma irmã, tanto. Eu esperei tanto a Thalita, assim, a minha irmã, eu desejei tanto ela, que eu lembro, pequenininha, com 5 para 6 anos, a hora que a minha mãe chegou e a hora que eu vi ela a primeira vez, que eu chorei, tão pequenininha, e eu chorei emocionada de estar vendo a Thalita ali. Era ali a primeira oração que Deus ia me responder. Então ali eu vivi a minha primeira experiência com Deus. Ali eu senti, Deus, eu quero tanto uma irmã, tanto. A hora que eu vi a minha irmã, eu comecei a chorar, porque eu pensei assim, nossa, Deus me respondeu, Deus me deu uma irmã, né? E eu acho que a minha vida com Deus, ela começou de verdade ali naquele momento. Só que aí os anos passaram e as coisas foram ficando cada vez mais difíceis, até que um dia meu pai se converteu de verdade, né? De verdade eu falo porque ele se converteu várias vezes na vida, no outro dia já estava no boteco bebendo de novo. E meu pai se converteu de verdade, mas tudo isso para falar para vocês que não foi fácil a nossa vida, né? Nós sofremos, meu pai sofreu também, porque por falta de conhecimento, ele acabou fazendo todo mundo na casa sofrer, e ele também sofrendo, né? Minha mãe com tantas feridas, tantas marcas, tanta mágoa. Só que esse versículo aqui, ele sempre foi muito real na minha vida, porque mesmo que meu pai tivesse bêbado, mesmo que meu pai tivesse cheirando a cachaça, tivesse no boteco, mesmo que meu pai tivesse magoado minha mãe, né? Ele nunca na vida meu pai foi agressivo, ele sempre foi extremamente carinhoso, sempre. Mas era muito difícil. Então, esse versículo aqui tá em Êxodo,
versículo 12. Ele sempre foi muito real na nossa vida, assim, que é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então, em outras versões tá: honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem nessa terra e que seus dias se prolonguem. Meu pai, ele podia ter todos os defeitos na época, né? Mas meu pai sempre honrou demais a minha avó. E a minha mãe, a vida inteira, cuidou do meu avô. Nós nascemos, né, na casa do meu avô, nós moramos com ele a vida inteira até o último dia da vida dele. E esse versículo, ele sempre foi realidade na nossa vida. E amor para pai e mãe, muita gente acha que é por merecimento. A gente acha que... Eu tinha uma amiga que falava assim: Cíntia, mas é porque você não teve a mãe igual a minha. Minha mãe me batia, minha mãe... Oi, Raquel, maravilhosa. Porque minha mãe me batia, porque minha mãe deixava a gente sozinha em casa e ia pra rua beber. Você não sabe o que é isso. E na palavra não fala que você tem que amar seu pai e sua mãe se eles merecerem. Porque, em primeiro lugar, amor não é por merecimento. Que incrível, né? É muito duro isso, porque você fala: como que eu vou amar alguém por obrigação? Não é por obrigação, é por obediência a Deus. Então, quando você ama teu pai e tua mãe, não é porque eles merecem, é porque você está cumprindo com um mandamento da Bíblia. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Você já parou para pensar se Deus fosse te amar só se você merecesse? De forma nenhuma a gente seria amado por Deus. Então, o amor de Deus na nossa vida não é por merecimento, é pela misericórdia dele na nossa vida, né? Então, eu decidi para minha vida desde muito pequenininha, mas por ver exemplos, tanto do meu pai, que não era um homem convertido, como da minha mãe, sobre honra. Então, ele é o primeiro mandamento que vem seguido de promessa. Se você quer ir bem e quer ter uma vida longa, honra teu pai e tua mãe. E a gente não honra pai e mãe só quando eles estão vivos. A gente também pode honrar a memória do nosso pai e da nossa mãe. Eu já vi tanta gente falar de uma maneira tão triste do pai e da mãe, pai e mãe que já faleceu, mas que talvez não foram pessoas tão agradáveis assim, que não deixou boas recordações. Mas você pode honrar a memória do teu pai e da tua mãe. Isso vai ser exemplo para os teus filhos. Eu aprendi a honrar o meu pai e minha mãe vendo a maneira como meu pai e a minha mãe tratavam os seus pais. Meu pai tinha um amor pela minha avó, assim, enlouquecedor. E a minha mãe tinha um cuidado tão grande com o meu avô. Quantas vezes ela trabalhou o dia inteiro e meu avô não dormia muito bem à noite, ele tossia muito, e minha mãe lá acordada, levando chá quente, levando remédio. Então, foi por ver meu pai e minha mãe sendo filhos que eu descobri como ser uma boa filha. E eu já passei por muita dificuldade, mas olhando para a vida de muitas pessoas, o meu crescimento, ele foi fácil. As coisas aconteciam, né? As pessoas tinham as mesmas oportunidades que eu, na mesma situação, com a mesma condição, mas para mim dava certo, né? Comigo funcionava. Quando começava a faltar dinheiro, Deus me dava uma estratégia e as coisas simplesmente fluíam, as coisas aconteciam. E sempre ficou muito claro na minha cabeça que isso não é porque eu merecia, isso não é porque eu era melhor do que outras pessoas, isso era apenas o resultado do cumprimento da promessa que Deus deixou para nós de honrar pai e mãe. Então, eu sei que quando você tem um filho, você colhe frutos de quando você foi filho, né? E hoje eu me sinto muito feliz em esperar ser mãe, por saber que eu
exatamente, que eu plantei uma semente na vida do meu pai e da minha mãe. Eu estava até comentando isso com o Hugo hoje, que foi tão incrível que uns 2 anos antes de sair da minha casa, né, de vir embora morar, Deus deu uma estratégia para minha mãe para que nós tivéssemos um dia da família. Então toda quarta-feira era o dia da família. Então quarta-feira ninguém marcava compromisso em lugar nenhum com outras pessoas. Eu tenho só uma irmã, então era o dia que nós 4 passaríamos juntos, faríamos alguma coisa no dia. E cada dia era a responsabilidade de um, cada semana, né? Então são 4 pessoas, cada semana era a responsabilidade de um de fazer alguma coisa. E minha mãe, ela é muito fora do normal, sabe? Então, a gente estava almoçando, jantando, de repente minha mãe falava, virem seus pratos. A gente virava, de repente aparecia um quebra-cabeça que ela tinha feito de fotos quando a gente era criança. Minha mãe é muito fantástica, ela tem umas ideias assim, muito loucas. As pessoas falam, Cíntia, de onde você tira as suas ideias? Eu falei, cara, eu puxei pra minha mãe. E foi tão bom esse tempo que nós passamos juntos. Eu lembro que teve uma vez que a minha irmã, ela tinha prova na faculdade e caía bem na quarta-feira, que era o nosso dia da família. O que nós fizemos? Foi eu, meu pai e minha mãe jantamos com a minha irmã na cantina lá da faculdade dela. Então a gente não abriu mão, a gente realmente colocou como prioridade que aquele dia seria o nosso dia, o dia de passar juntos. E foi tão maravilhoso, aconteceram tantas coisas diferentes. Você lembra, mãe? Lá na Facinor? Então, aconteceu tantas coisas diferentes, trouxe tantas lembranças legais. Páscoa, até agora, a minha mãe, ela esconde o ovo da Páscoa pra gente e ela coloca pegadas. Não é simplesmente você ganhar um ovo, não, você acorda. Eu lembro que eu acordava já com o celular, com a ligação da minha irmã. Ô, Si, levanta aí que a gente tem que lá achar o ovo no domingo de Páscoa. E ela colocava pistas e tinha vezes que ela amarrava meu pé com o pé da minha irmã, né, mãe? Gente, fantástico isso, tipo, agora adulta já, minha mãe sempre fez isso. Toda segunda-feira, que era o nosso dia de folga, meu pai levava café na cama pra gente. Quantas vezes, eu até fiz um post sobre isso, quantas vezes eu cheguei em casa no inverno no sul, né, muito frio, e eu chegava do trabalho muito tarde, porque eu trabalhava no salão até muito tarde, a minha cama tava quentinha, porque minha mãe esquentava a água, colocava numa garrafa PET, colocava embaixo das cobertas, pra eu chegar e já tá quentinho. Então, a minha mãe sempre foi muito maravilhosa. E uma vez perguntaram pra ela por que ela fazia. Minha mãe dava presente de Dia das Crianças pra gente até ontem. Perguntaram por que ela fazia isso. E ela falou que ela queria que o dia que nós saíssemos de casa, que a gente sentisse saudade de tudo que a gente viveu lá. E de fato, assim, como nós sempre fomos muito um de cuidar do outro. O tempo inteiro, assim, eu não posso reclamar da minha família é realmente muito fantástica, e eu acho que eu sonhava tanto com o casamento para poder replicar, reproduzir o que a minha família vivia em casa, o que a minha família fazia em casa. Então, em relação a ser mãe, eu sonho muito, muito, muito em ser mãe, para poder fazer para os meus filhos pelo menos metade do que a minha mãe fez por nós. Eu lembro de muitas vezes minha mãe colocar comida no nosso prato e não comer. E a gente perguntar, mãe, você não vai almoçar? E ela falar, eu já comi, eu não tô com fome. E a gente saber que ela não tinha comido e que ela não ia jantar para poder guardar aquela comida, ela não ia almoçar para poder guardar aquela comida para que a gente pudesse jantar. Então, não foi uma, não foi duas, foram muitas vezes. E se eu conseguir ser metade da mãe que a minha mãe foi, eu vou ser muito feliz e tenho certeza que os meus filhos serão muito felizes. E a gente tem um problema muito grande, a gente comete um erro muito grande,
que é falar isso e lembrar disso só depois que os nossos pais se forem, né? A gente deixa para lembrar de todas as coisas boas que o nosso pai e a nossa mãe fez depois que eles morrem. Não adianta, você precisa falar para eles em vida, você precisa fazer em vida, sabe? Se você acha que talvez o teu relacionamento com a tua mãe, com o teu pai não é bom, não foi bom, é muito difícil a gente dar o que a gente não teve, sabe? E eu vejo pais que não conseguem abraçar, que não conseguem dar um carinho, dar um beijo, e na maioria das vezes são pais que não tiveram isso dos seus pais, e é muito difícil você dar o que você não teve, né? A minha mãe foi muito amada pelo meu avô, pela minha avó, meu pai também foi muito amado pela minha avó, por isso são tão carinhosos, mas muitos pais não tiveram isso, né? Então é sua responsabilidade honrar. Na palavra fala que é para você honrar o teu pai e tua mãe, e começa a pesquisar sobre o que é honra, sobre como você pode honrar a vida do teu pai e da tua mãe. Faz isso agora. Esses dias, as únicas pessoas que nós estamos vendo com essa quarentena, porque realmente nós seguimos à risca, é o meu sogro e a minha sogra, porque como eu e o somos do grupo de risco, meu sogro e minha sogra também, nós não estamos vendo absolutamente ninguém, nós não estamos pedindo nem comida fora. E eu falei, e meu sogro e minha sogra vêm sempre aqui, né, pra gente passar tempo junto. Hoje eles estiveram aqui. Minha sogra, assim, é uma mãezona pra mim, ela é uma bênção, meu sogro também. E eu tava falando pro Hugo hoje como é importante a gente ter esses momentos juntos, como tem sido bênção a gente passar esse tempo junto, porque depois que se vai, não adianta ficar falando, poxa, podia ter passado mais tempo, podia ter curtido mais, podia ter abraçado, mesmo que o abraço não seja do outro lado, fazer a nossa parte, sabe? Ai, mas minha mãe não é de abraçar, abraça você. Ai, minha mãe não é de falar que me ama, fala você que ama ela, faz a sua parte. Se um dia você não tiver mais ela, que é uma probabilidade grande, você não vai sentir por você não ter feito, por você não ter dado, né? Sobre ela fazer isso ou não, sobre ele fazer isso ou não, é ele Deus. Mas é muito difícil alguém dar o que não teve. Então, se o teu pai e tua mãe não teve esse carinho dentro de casa, ele só vai aprender a fazer isso se você ensinar ele. Nós, como filhos, chega uma idade que nós começamos a ensinar nossos pais, né? E então, que seja você essa pessoa que vai ensinar o teu pai ou a tua mãe, demonstrar amor, demonstrar carinho. Você quer viver muitos anos na Terra? Eu tenho visto assim muitos profissionais que são excelentes, têm um trabalho incrível, né? São inteligentes, mas que não prosperam, porque Deus não volta atrás na palavra dele. E na Bíblia tá falando que você só vai ser próspero e ter os teus dias prolongados se você honrar o teu pai e tua mãe. Então, não adianta você estudar, não adianta você se preparar, não adianta você ser conhecido, não adianta você ser popular, não adianta você ser amado por todo mundo na internet. Se você não honra teu pai e tua mãe, os frutos de tudo isso que você está fazendo, ele não vai aparecer. Então, se as coisas não estão encaminhando para você, começa a pensar como tem sido o seu relacionamento com teu pai e tua mãe, né? Como você tem tratado eles, como você tem honrado a vida deles, né? Eu sinto tanta falta, tanta saudade do meu pai e da minha mãe, mas a minha saudade não é uma saudade que dói. Normalmente, saudade que dói é quando você pensa que você poderia ter feito mais e não fez.
Saudade que dói é aquela saudade, na maioria das vezes, do remorso, por você não ter aproveitado quando você tinha tempo para aproveitar. Então hoje eu sinto muita falta da minha mãe, sinto muita saudade, mas não é uma saudade que dói, porque eu fiz, enquanto eu estava lá com os meus pais, eu fiz tudo que eu pude e que eu não podia para abençoar a vida deles. Vini, eu sei como é isso, mas começa aos pouquinhos, sabe? Começa a... Deixa recadinho, coloca cartinha, sabe? Abraça sem que ela espere, fala que ama, faz sua parte. Ao contrário que, Bia? Não entendi. Pergunta de novo pra mim. Ele não tem relacionamento com meu pai, a vida dele... É isso aí, André, nem vai. Enquanto ele não se consertar com o teu pai, sinto muito. Deus não volta atrás na palavra dele. Então, assim, eu estou compartilhando com vocês o que Deus tem tratado na minha vida. Gente, pode parar com isso, mãe. Que história é essa? Não tô dividindo não, hein? Quanto os pais só machucam os filhos. Nós só damos o que somos cheios dentro de nós. E normalmente, pessoas feridas ferem. Pode prestar atenção que na maioria das vezes, a pessoa que está ferindo é uma pessoa que está ferida. E isso acontece por quê? Porque... Vini, se você conseguir isso daí, você tá feito na vida, meu filho. Melhor mãe da vida. Aí eu volto a dizer, Bia, a gente não ama pai e mãe por merecimento. A gente ama por obediência a Deus. Então você vai ter que amar teu pai e tua mãe e tratá-los com muito carinho, merecendo ou não. Mas a grande verdade é que pessoas feridas ferem, sempre. Né? E normalmente você fere na área que você é ferido. Por quê? O mundo ele ensina uns princípios que infelizmente, sabe qual é o problema da humanidade? E eu me coloco nisso também. Nós somos papagaios. Nós somos replicadores sem parar para pensar no que está falando. Nós somos assim com amigos, nós somos assim nas redes sociais. Ó, para prestar atenção. Alguém lançou uma modinha do challenge. Todo mundo, sem pensar se gosta daquilo ou se não gosta, replica. Aí pegou a modinha do, sei lá, TBT. Muita gente não sabe nem o que é um TBT, mas chega na quinta-feira, porque todo mundo faz, as pessoas também começam a fazer, a gente começa a fazer. Politicamente, pessoas que não entendem de política, nunca leram sobre política, nunca leu sobre o projeto de governo, né, dos seus governantes, atacam ou elogiam de acordo com a massa que segue. Por quê? Porque somos papagaios o tempo inteiro apenas replicando o que nós estamos vendo sem parar para pensar se aquilo de fato é verdade ou não. Então a gente faz isso o tempo inteiro. Só que a gente precisa tomar cuidado, porque existem princípios que o mundo empurra na nossa cara e que nós estamos aceitando como verdade. E eu venho falando várias vezes sobre isso. Por exemplo, a melhor defesa é o ataque. Desde criança a gente escuta isso o tempo inteiro, que a melhor defesa é o ataque. Nunca é. A melhor defesa não é o ataque, só que normalmente, como nós entendemos que isso
uma verdade para a nossa vida, aí pessoas que estão feridas fazem o quê? Ferem, com medo de serem feridas novamente. Então, a gente precisa mudar essa realidade para nós, né? Eu escuto várias coisas, várias irrealidades, não sei se existe esse nome, esse termo, que o mundo prega e que a gente toma isso como verdade. Eu sempre em primeiro lugar. Não, eu preciso me amar mais, porque se eu não me amar, quem vai me amar? Se você não se amar, Deus vai te amar. Ainda que você não se ame, ainda que você não goste de você, ainda que você ache que você não é merecedor, ainda assim Deus vai te amar. Então, essa realidade que o mundo coloca, eu preciso me amar, porque se eu não me amar, quem vai me amar? Faz com que você se coloque no lugar de Deus. Eu sou o ser supremo e se eu não me amar, não existe ninguém que vai achar que eu mereço amor. Você merece amor se amando ou não. Você é valioso achando que você é valioso ou não. Se isso se tornar uma realidade para sua vida, todas as vezes que você não estiver bem emocionalmente, você vai se sentir um lixo. Por quê? Porque se naquele momento você não está se amando, quem vai te amar? Deus. Sempre Deus vai te amar, ainda que você não se ame. Outra coisa que não é realidade, meu corpo, minhas regras, né? Seu corpo é templo do Espírito Santo. As regras são dele, sinto em te informar. Então, não julgo e não culpo para quem fala isso, só estou falando a minha verdade no que eu acredito. Nosso corpo, nossas regras, quando nós vivemos em um mundo normal, nós vivemos num mundo cheio de pessoas psicóticas, psicopatas e que não conseguem compreender que o seu corpo são suas regras, né? O certo seria isso? Seria, mas infelizmente nem sempre o certo é a realidade, então a gente precisa parar para pensar. Deixa eu ver outra verdade. Eu não preciso de macho para nada, eu não preciso de homem para nada. Eu sou autossuficiente, eu me banco, eu pago as minhas coisas. Eu vou deixar de cortar meu cabelo porque meu marido não gosta. O cabelo é meu. Tá, então vamos ver se na realidade isso funciona. Você casou com o seu marido? Se você for uma pessoa normal, você gostaria que o seu marido olhasse para você e sentisse desejo, olhasse para você com admiração. Agora, se o seu marido gosta de cabelo comprido e você sem se preocupar com o que ele gosta, vai lá e tosa seu cabelo. O dia que vocês passarem na rua, que ele olhar para uma mulher de cabelo comprido, como que você vai fazer para reclamar? É difícil. Então, quando você aprende que servir não é se humilhar, que servir é um ato de obediência a Deus, né? Nós somos imagem e semelhança de Cristo e Cristo é a prova viva de que ele veio no mundo para servir. Então, eu sinto um prazer imenso em servir meu marido. Ele vai tomar banho, eu sinto prazer em pegar a roupa dele e colocar na cama. Ele senta para comer, eu sinto prazer em colocar a comida dele no prato. E quando você aprende que servir é um prazer para quem ama o outro faz o mesmo por você. E aí o relacionamento flui. Quantas vezes eu tô no computador trabalhando desesperada e de repente eu escuto, às vezes é algo que eu tenho que fazer, não dá pro Hugo fazer, e eu escuto meu marido tá com toda a dificuldade dele lavando a roupa para mim. E tá tudo certo. Por quê? E por que ele faz isso? Porque na hora que ele precisa, eu também faço, eu também sirvo ele da melhor maneira, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com essas verdades, com essas frases lacradoras que a mídia empurra pra gente, que esse mundo de hoje empurra pra gente, a gente toma como verdade, se torna pessoas frustradas, mas não tem coragem de assumir. E não consegue nem ter a percepção que é por causa disso, sabe? Então,
Cara, o maior prazer do mundo, da minha vida é servir o meu marido. O maior prazer da minha vida é honrar ele, é dar satisfação. Eu amo dar satisfação pro meu marido. Não é porque ele me cobre, mas porque eu sinto prazer em falar para ele o que eu estou fazendo, aonde eu estou indo, porque somos uma só carne, né? Casamos, somos uma só carne, então a gente se completa dessa forma. Eu não tô falando que quem não vive assim tá errado, mas eu tô falando que eu vivo assim e tá dando muito certo. E nossa, nem era sobre isso, né, que a gente tava falando, mas enfim, às vezes alguém precisava ouvir sobre isso. Então, é tão gostoso você estar com alguém que sonha os teus sonhos também, que cuida de você, que é cuidado, sabe? Eu eu não concordo muito assim com essa visão nova que o mundo está trazendo e que está distorcendo tanto família, tanto relacionamento, né? Seja homem e mulher, homem e homem, relacionamento, né? Eu não consigo entender muito esse lance de que somos empoderadas, eu nem gosto muito desse termo, acho esse termo meio agressivo, desnecessário. Eu acho que colocar a mulher num patamar maior do que o homem não é uma vitória, né? É uma derrota, porque para estar acima ela tem que estar sozinha, quando na verdade os dois tinham que estar caminhando junto. A mulher não tem nem que estar abaixo, nem que estar acima, ela tem que estar do lado do homem. Então, e tudo isso tem a ver com escolhas, né? A minha mãe, ela fez uma escolha que foi a vontade permissiva de Deus. Ela sofreu 20 anos até o meu pai se converter, ou seja, para você viver a vontade permissiva de Deus, você tem que pagar o preço. Essa é a palavra. Minha mãe pagou o preço para estar com o meu pai. E eu espero estar vivendo a vontade perfeita de Deus, né? Eu esperei, eu podia ter me casado antes, tive possibilidades, muitas possibilidades de casar antes, mas eu queria mesmo que fosse pro resto da vida. Eu não sei se vai ser, tenho feito tudo para que seja, mas viver a vontade permissiva de Deus é muito mais leve, né? Eu vi que alguém perguntou para mim alguma coisa. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Acho que você acredita que tem que ser uma parceria? Eu acredito. Qual que é o problema desse você acredita que tem que ser uma parceria? Que normalmente isso vem junto com eu não faço porque ele não faz. Não adianta eu fazer, ele não faz a parte dele, né? E não é assim que funciona. Você fazer a sua parte não pode depender do outro fazer a dele. Você fazer a sua parte é você fazer independente se o outro faz ou não, né? E aí é você fazendo a tua parte que Deus comece a mover o mundo espiritual e a transformar o outro, né? A gente não transforma com palavras, a gente transforma enxergando a atitude do outro. Então, mesmo que o seu cônjuge não esteja fazendo, faça você a sua parte. Cíntia, mas só eu sirvo ele? Qual é o problema como que eu posso dizer? Se cumprir a sua missão na Terra é ser imagem e semelhança de Cristo, ou seja, é servir, Cristo não esperou ser servido para servir também, né? E ele foi lá e fez. É difícil? Claro que é. Fazer para o outro, quando o outro não faz para você, é difícil. Mas é completamente possível e o resultado é fantástico. E a vida da minha mãe é prova viva disso, né? Quantas vezes eu vi minha mãe comprando presentes e mais presentes pro meu pai, ele não comprava nada para ela. Quantas vezes eu via minha mãe servindo, a vida inteira minha mãe serviu comida no prato pro meu pai e ele não fazia isso para ela. Hoje minha mãe acorda e do lado da cama dela tem uma xícara de café pronta com uma florzinha do lado, porque é isso que meu pai faz por ela hoje. Hoje meu pai cuida muito, eles parecem um casal de namorados, mas ela pagou o preço, né? Ela fez a parte dela, independente se meu pai ia fazer ou não. E Deus, ele superabundou a graça na minha família,
porque meu pai é um homem espetacular. E algumas pessoas falam, mas viveu a vida inteira assim, não vai mudar agora. Gente, meu pai nunca na vida teve mentalidade de guardar dinheiro. E eu sempre tive, não sei nem com quem eu aprendi, porque nem meu pai nem minha mãe tinha muito assim hábito de poupar. E eu a vida inteira sempre coloquei isso na cabeça, tentei colocar isso na cabeça deles, mas minha mãe não conseguia, porque pagava muita conta, não conseguia se organizar, nunca deveram nada, graças a Deus, mas não sobrava para guardar. E meu pai nunca viu essa necessidade. Cara, nessa quarentena, meu pai fez um mega cofre. Meu pai aprendeu o quão prazeroso é guardar dinheiro. E meu pai tá com quase 60 anos, então você vai falar que tá tarde demais para transformar? Não tá. Enquanto há vida, há esperança de transformação. Então, ainda dá tempo, ainda tem solução para tua família, ainda tem jeito para quem você acha que não vai mudar. Tem jeito, quem fez pode mudar a hora que quiser. Deus que fez, ele tem capacidade para fazer. Mas será que você está pagando preço para isso? Quem espera mudança? O problema é que a gente espera mudança no outro, mas a gente não quer mudar. A gente quer esperar que o outro mude primeiro para depois a gente mudar. E não dá para ser assim. Você precisa mudar antes, né? E na palavra fala que a mulher sábia edifica sua casa. Então, eu sei que muita gente talvez vá contra o que eu vou falar, mas tá tudo bem, não tem problema, respeito. Muitas vezes a gente tem que engolir seco mesmo. Cíntia, mas que absurdo, numa reunião, numa relação onde tem dois, só você tem que ouvir e engolir seco? Você tem que ouvir e falar na hora certa, né? Então, você acha que eu e o Hugo não briga? Ixi, a gente quebra o pau de vez em quando, a gente briga sim, somos um casal, é normal a gente discordar de algumas coisas, algumas atitudes. Mas eu tenho duas opções: brigar na hora, quebrar o pau, discutir, ou engolir, ficar quieta, orar e pedir que Deus me dê sabedoria para falar na hora que eu tenho que falar. E funciona, e dá certo, né? Então, é isso aí. A mulher ganha o marido no silêncio. Estou 4 anos pagando o preço. Ninguém mais crê na minha vitória, mas eu creio. Isso é isso. Minha mãe viveu 20, ninguém acreditava, nem eu. Eu falava pra minha mãe, separa, pelo amor de Deus, larga, né? E glória a Deus que ela não fez isso, porque hoje nós temos uma família fantástica. Isso aí, Cláudia, cada um seu relacionamento. Estou aprendendo muito sobre ter sabedoria. Sou casada há 9 anos. Sabe qual é o problema? As pessoas, ao invés de ter paz, elas querem ter razão o tempo inteiro. Para as pessoas é muito mais prazeroso ter razão no relacionamento do que ter paz no relacionamento. E aí as pessoas não conseguem compreender o porquê que eu tenho que ficar calada se ele está esbravejando. Porque eu só posso ser responsável pela minha paz, eu não posso ser responsável pela paz do outro. Então, enquanto ele está esbravejando, quebrando o pau, brigando, eu estou cuidando da minha paz. Porque entre estar certa e estar em paz, eu prefiro estar em paz, né? O que vale para mim em uma relação, ele falar, Hugo nunca fala alto na vida, quem conhece ele, né? Mas vamos supor, numa relação, o outro falar alto, eu tenho o mesmo direito, vou esbravejar também. E aí você briga, você às vezes até ganha, mas sai perdendo, porque fica um de cara fechada com o outro
E um minuto que passa, ele não volta mais. E por causa desse orgulho, desse ego de que tenho que estar certa, você acaba perdendo tempo importantíssimo da sua vida. Isso daí não é ser bobo, é ser sábio. São duas coisas completamente diferentes. Isso significa que eu vou engolir tudo? Não, eu vou no meu limite. Isso significa que eu vou aceitar alguém faltar o respeito comigo? Claro que não. Mas eu nunca vou agir da mesma maneira. Eu não preciso, né? Então, essa é a diferença. E concordem comigo ou não, tá? Tá tudo ok. Então, em relação ao relacionamento abusivo, é uma escolha errada, né? Se você escolheu errado, aí você acaba entrando em um relacionamento com alguém que acaba te tratando assim, né? E aí é o que eu falei, se ele vale muito a pena, você paga o preço em oração. Se ele não vale a pena, é só largar. Mas brigar e ter razão não vai resolver o problema. Mas também não acho que tem que ficar no relacionamento abusivo. Por isso que eu oriento sempre as pessoas a esperar o momento certo e a pessoa certa, né? Eu sempre falo, amor é uma escolha. Você precisa escolher a pessoa certa para amar, né? Se você não escolheu a pessoa certa, realmente aí fica muito difícil o relacionamento. Isso aí, Fê. Relacionamento abusivo são resultado das escolhas erradas lá atrás. Na verdade, a gente não casa enganado, né? A gente sabe exatamente quem é a pessoa que você está casando. Quando eu casei com o Hugo, eu sabia de todos os defeitos dele e ele sabia dos meus. Aí, eu sempre falo, amor e relacionamento são defeitos que você suporta e qualidades que você admira, porque defeito todo mundo vai ter. Só que existem defeitos que para mim é tolerável, talvez para você não é. E assim por diante. E aí, é claro que num casamento, tudo se potencializa mais, porque você passa muito mais tempo com a pessoa, né? Você passa todo o tempo com a pessoa, então tudo fica mais potencializado. Mas a gente sabe, quando a gente casa, a gente sabe dos defeitos da pessoa. Eu sei que eu não suportaria um homem que bebe, né? Talvez por toda a minha história. Então, se eu tivesse conhecido... Se eu tivesse conhecido o Hugo e ele fosse um cara que bebesse muito, vocês acham que eu ia casar com ele? Não, eu sei que isso é algo que eu não suporto, eu não posso casar depois e tentar mudar ele. Não faz sentido, né? Comecei a namorar com um cara e o cara é mulherengo, olha pra tudo quanto é lado, mas mesmo assim, ai, eu amo ele, não, ele vai mudar. Não vai, querida, não, só se Deus quiser, se você pagar o preço, senão vai ser muito difícil. Então, né, tem que escolher certinho. Eu percebo que Deus tem me feito enxergar tanta coisa, tenho aprendido muito sobre isso. Eu também, Vini, aprendo todo dia, porque todo dia eu faço cagada e eu aprendo com as minhas cagadas. Também não, Flávia. Então, assim, Hugo também não gosta de bebida, então deu certo. Nem eu, nem ele bebe e é uma paz. A gente vai, às vezes, em festinha assim, eu vejo mulher sofrendo com os maridos que estão bebendo. Mas pra ela, isso não é algo ruim. Ela suporta, então tá tudo certo. Não tem certo e errado. Tem certo pra mim e certo pra você. E tá tudo certo. E aí, cara, quando você escolhe certo, por isso que eu falo que o escolher certo muda tudo. Eu e o Hugo, a gente tá o tempo inteiro como? Como um faz muito pelo outro, quando o outro erra, a gente tem medo de magoar o outro e falar alguma coisa que magoe. Então, a gente simplesmente deixa pra lá. Quando a gente vê que não é algo sério, que só irritou e tal, e a gente acaba não discutindo. Oi, Paula. Por ter salão, a vida inteira eu escutei tudo quanto é tipo de história que vocês imaginam na vida, sabe? Ó, nós faremos uma live essa semana contando a nossa história, a história do casamento. Eu vou postar a arte aqui depois e aí vocês vão lá assistir, que vai ser bem legal. Mas a gente se conheceu pela internet, olha que legal. Internet é vida, gente. Se você souber usar ela, é bênção.
Pode ser bênção, também pode ser ruim. Flavinha, o problema vem lá de trás. Nós aprendemos de maneira errada o que é amor e o que é paixão. Paixão é algo químico, fisiológico mesmo, que em 2, 3 anos passa. Amor é algo que perdura, né? É uma escolha que você faz, porque amor não é sentimento. Amor é decisão. O sentimento, ele vem depois, né? Então, se você se apaixona e você deixa que as suas ações, na verdade, sejam reações à sua paixão, aí é o problema. Quando você tem sabedoria, você consegue colocar cada coisa no seu devido lugar. Eu estou apaixonada, agora eu preciso olhar para a vida dele e saber se de fato ele é a melhor pessoa para que eu me case, né? Se você se deixar agir, né, pelas suas emoções, você vai viver a vida inteira em picos e vales de emoções. Um dia você vai estar muito bem com ele, apaixonada, mas os vales vão ser sempre mais duros, mais fundos e mais difíceis. Eu desde os meus 12 anos, eu venho aprendido que amor é uma decisão, né? E nunca tinha conseguido viver isso. E aos 32 anos, eu consegui entender, eu tinha uma vida muito tranquila. Eu tinha casa própria, tinha meu carro, estabilidade financeira. Ou seja, se o homem não fosse muito bom, para que eu ia querer ter um relacionamento, me casar? Foi aí que eu entendi que é nesse momento seu de sabedoria que você consegue fazer uma escolha muito clara, né? Então, quando eu conheci o Hugo, nossa, eu fui muito, como que eu posso dizer? Muito racional, né? É claro que você precisa se interessar, tem que ter o físico, o interesse físico, ele precisa existir, só que depois disso você pode se deixar levar por essa paixão ou você pode ser racional e antes que tudo cresça muito, você falar, peraí, o cara bebe demais, isso é um defeito que eu não suporto, ó, foi muito bom. O problema é que a gente vive uma vida inteira fazendo o que nós queremos e não o que nós precisamos. A gente não abre mão de coisas que nós gostamos porque é o correto a ser feito. A gente faz. A gente come errado o tempo inteiro porque é gostoso, é difícil fazer dieta. Mas qual que é o certo a ser feito? Em alguns momentos você realmente abrir mão de coisas que não fazem bem para você, né? E várias situações acontecem assim na nossa vida também. Então, no relacionamento é a mesma coisa. Por que eu vou abrir mão desse cara? Eu tô tão apaixonadinha por ele. Exatamente, inteligência emocional. Tô tão apaixonadinha por ele, tá tão legal que eu tô vivendo aqui, mas você tá vendo que o cara tá com você e toda hora que passa uma mulher, ele olha, né? Aí depois que casar, como que você vai mudar isso? Não vai mudar, nem é justo. Se você conheceu ele assim, não é justo você querer mudar ele, né? Existem coisas no Hugo que me irritam, mas eu casei com ele sabendo que ele era assim. Então, o que eu faço? Falei pra ele, ó, eu não gosto que faça isso, que isso me irrita. Mas se ele continua fazendo, eu não posso mudar ele. Eu já sabia que ele era assim, é até injusto eu querer mudar ele, né? Por que é tão complicado, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo hoje, as meninas se relacionarem tão cedo, né? Porque não existe maturidade para você fazer essa escolha racional. Por isso que existe tanto divórcio. Porque as pessoas casam sem pensar, casam no calor da emoção, naquele fogo, acham que vai ser para sempre e não vai, né? Se não existe maturidade, é muito difícil você fazer uma escolha adequada para você se casar. Então, por isso que é tão ruim esses relacionamentos que têm começado tão cedo. A gente viu aí, ó, fora os que a gente não fica sabendo, só de famoso, né? A quantidade de famoso que separou agora nesses dias, meu Deus do céu. Vini, eu tô aprendendo ainda. Vem passar férias aqui. Mas eu tenho aprendido ainda, né? Não é fácil. Eu já me apaixonei, quebrei a cara, já chorei, já sofri. Hoje, casada, eu vejo, meu Deus, que absurdo, né? Isso que é vida.
É muito engraçado que às vezes eu e o Hugo tá deitado na cama conversando assim e a gente fala assim, meu Deus, como é bom ter você. Como as pessoas não vivem um amor assim, né? Por que as pessoas fazem escolhas diferentes? É tão bom esse relacionamento em paz. Se o Hugo não combinou de me ligar e ele não me liga, não existe desespero. Eu sei que alguma coisa aconteceu que ele não pôde ligar, né? Se a gente combina de ir em algum lugar e simplesmente não dá porque não deu. Não existe, ninguém fuça no celular do outro, os dois têm a senha um do outro, os dois têm a digital para desbloquear o celular um do outro, né? E não é porque eu fico dando satisfação. Cíntia, mas não existe privacidade. Você me desculpa, amiga, mas você quer privacidade? Não casa. Porque depois que você casa, é tudo dos dois, né? E não existe essa desconfiança. A gente nem sente a necessidade de olhar o celular um do outro, porque não existe essa desconfiança. Como é bom viver em paz. Por isso que eu falo que ter paz é muito melhor do que ter razão. Se você tá tendo brigas porque você precisa ter razão, já não tá legal, né? Nossa, entrei aqui pra falar de mãe e já tô falando de casamento. Meu Deus do céu, que loucura. Mas, enfim, eu acho que eu entendo que muita gente não consegue viver isso e tá vivendo uma fase difícil. Mas se você talvez não fez a melhor escolha, eu acredito e eu vivi isso na minha família, que Deus transforma a maldição em bênção. Deus pode transformar o seu casamento em um casamento que vai se tornar referência para as pessoas. Mas aí precisa existir o teu desejo, o teu comprometimento de pagar o preço por isso. E não é fácil. Eu vi minha mãe pagando o preço por isso e vou te falar que eu não sei se eu teria dado conta, por isso que eu já fui lá e tentei acertar. Cíntia, seu casamento vai ser para sempre? Gente, eu não sei, não depende só de mim, né? Eu casei para isso e pelo andar da carruagem tá tudo indo muito bem. A gente sempre faz, Amanda. Isso aí, Pri. Arrasou na escolha. Que legal, Maraísa. Então, uma das coisas que mais trazem separação é a vida financeira. A doce primavera, verão, estúdio, beleza. Eu e meu marido só temos uma discussão, que é sobre a parte financeira. Sabe o que eu fiz com o Hugo? O dia que começamos a falar de casamento, falei assim, então hoje você vai pôr no papel tudo que você tem e tudo que você tem de dívida e responsabilidade. E eu vou fazer a mesma coisa, porque eu não vou casar para brigar por causa de dinheiro. Então, você não precisa ter dinheiro, mas eu preciso saber o que eu estou abraçando na hora que eu entrar em um casamento, para que a gente não venha brigar sobre isso depois. Ele olhou assustado assim, eu falei, eu tô sendo muito honesta com você, porque eu acho que deve ser muito triste terminar um casamento por causa de dinheiro. E assim nós fizemos, colocamos tudo que eu tinha, tudo que ele tinha, e a partir do momento que nós casamos, cara, é tudo meu e dele. Não existe mais a minha conta, a sua conta, meu dinheiro, seu dinheiro, não existe mais isso. Se eu vou comprar alguma coisa, eu comunico ele, eu quero comprar tal coisa, o que você acha? Ele sempre acha que tem que comprar, né? Mas, porque eu sou muito mais mão de vaca. Mas depois foi a maior tranquilidade da nossa vida, porque não existiram surpresas depois. Nós nunca brigamos por causa disso. O cartão de crédito, a gente concentrou o dinheiro tudo numa conta, o cartão de crédito fica na mão dele, quem efetua todos os pagamentos, tudo é ele, mas o dinheiro é nosso, né? Então é tudo meu e dele. Não existe o seu e o meu. Agora, existem mulheres que gastam o que tem e o que não tem e ainda tem coragem de falar que o marido é mão de vaca. Aí não dá.
né? Então, para vocês terem ideia de como eu casei tão consciente, como foi tão racional a minha escolha, que eu fiz isso. Eu podia estar muito apaixonada por ele. Se ele não tivesse o desprendimento de fazer isso junto comigo, não teria dado certo, né? Porque eu trabalhei, eu me esforcei, eu tinha minhas coisas e eu precisava saber o que eu ia abraçar. Ele não precisava ter R$1, mas eu precisava saber que ele não tinha R$1, porque aí combinado não sai caro. Se você entra no casamento sabendo tudo que tá vindo junto, ok, né? Quando nós resolvemos casar, eu deixei bem claro para ele: se um dia minha mãe e meu pai precisar, é para minha casa que eles vão. Eu já sei disso, sou eu que vou cuidar. E a mesma coisa, eu vou abraçar o teu pai e tua mãe, mas nós só vamos casar se você concordar com isso, porque a casa também vai ser sua. E nós entramos no acordo em relação... Então, tudo foi conversado antes. Tudo que poderia dar muita briga depois foi conversado antes, né? Então, quando você consegue agir pela razão e não pela emoção, você se priva de vários problemas que você pode ter depois, né? E a razão, ela não tira a emoção de campo, ela só deixa a emoção estar exatamente no lugar que ela tem que estar. Então, conversamos tudo que tinha para conversar, entramos no acordo em tudo que a gente concordava e que a gente não concordava. Antes de casar, falei todas as minhas chatices pra ele: olha, sou assim, não gosto disso, não gosto disso, não gosto disso. Tem certeza que você quer casar? Tenho. E o Hugo, a mesma coisa. Passei uns dias aqui na casa dele, quando ele morava com a mãe, pra ver como que era a vida dele. Eu precisava saber a realidade do Hugo, eu precisava saber se era tudo diferente da minha realidade. Eu vou realmente conseguir, né, conviver com todas essas diferenças que é a vida de um cadeirante. E ele jogou limpo: ó, minha vida é assim, 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 essas são as minhas dificuldades, né, esses são os problemas, você quer abraçar isso? Se você quer, tô aqui. Então foi um casamento construído em cima de muita conversa. Por isso que é tão importante você ser amigo do teu marido antes de ser marido e mulher, né? Nós construímos primeiro uma relação de amizade e depois nós decidimos ter um relacionamento homem e mulher, né? Não foi o contrário, que normalmente o povo se vê, beija, sai, dorme, e nada contra, tá? Mas isso implica em depois, né? Então, quando as coisas são no tempo certo e na sequência certa, é mais fácil, né? Então, tudo foi muito conversado antes, sempre. E não vou falar que é sempre tudo mil maravilhas, gente. A gente tem dificuldade, somos um casal, né? A gente briga, são duas pessoas que vieram de casas totalmente diferentes, morando no mesmo lugar, tendo uma vida em comum, então não é fácil. Mas quando você tenta trabalhar mais com o teu lado racional, fica mais fácil. Você aprende a agir e não reagir. Estou falando demais hoje, né? E não tô bebendo água. Eu bebo água, meu cílio desce. Michele, não falaremos sobre isso hoje. A gente pode preparar uma live só pra falar sobre isso. Vai ficar salva, Gabizinha. Que atitude ou comportamento do Hugo fez você perceber que valeria a pena? Olha, nós fomos dar o primeiro beijo depois, sei lá, de mais de mês que a gente estava conversando. E o Hugo sempre me respeitou muito, mas o que fez mesmo eu falar: cara, esse cara é fantástico. A gente nem tinha ficado, a gente não tinha dado um beijo. E eu tenho um projeto social aqui em Cuiabá, chamado Maquiadores da Alma. Ai, a Ari, maravilhosa.
Maquiadores da Alma. E ele falou, vamos sair hoje, né? Vamos fazer alguma coisa? Eu falei, eu já vou sair, eu vou num lugar. Se você quiser ir comigo, vamos. E aí a gente ia levar comida para moradores em situação de rua, né? E aí ele falou, vamos, mas eu não contei o que era. E aí quando ele chegou lá, tipo, tava uma galera, vários maquiadores junto comigo. E ele falou, onde a gente vai? Eu falei, a gente vai levar comida pro pessoal na rua. E ele achou o máximo, e ele foi, e ele fez amizade com o pessoal na rua, interagiu. Naquele dia, isso é tão importante pra mim, que se eu casasse com alguém que não tem a mesma vibe que eu, não daria certo. Por exemplo, né? Eu tenho muita vontade de adotar uma criança, né? E aí eu falei pro Hugo, né, essa semana, eu vi uma criança mais velha sendo adotada, eu falei, olha, se eu fosse adotar alguém, eu queria uma criança assim, mas eu sou muito chorona, eu já comecei a chorar. E aí ele falou, então vamos adotar, tá tudo certo. Então assim, nós pensamos muito parecido, nós temos princípios muito, muito parecidos. Então, acho que nesse dia, assim, foi o primeiro dia que existia um outro momento que foi muito forte, mas esse foi o primeiro momento de eu falar, vale a pena investir nesse cara, tô gostando, mas eu que tava muito mais interessada nele do que ele em mim. Ele tava achando que eu era meio que amiga dele. Pode, com isso, que eu quero amizade com homem? Mas enfim, né? Mas aí deu certo e a gente tem uma visão muito parecida. Às vezes a gente tá passando na rua assim, eu vejo algum morador, né, tipo, sem comida, e eu já começo a chorar dentro do carro. Ele, você quer voltar? Quer deixar alguma coisa lá? Porque ele é muito parecido comigo. Então, no meu aniversário, a gente tem o hábito, eu amo McDonald's, né? Ai, que legal. No meu aniversário, eu gosto muito, muito, muito. É verdade, assinem o app que tem a nossa história lá dentro do aplicativo. No meu aniversário, eu tenho o hábito eu gosto muito de McDonald's, então eu gosto de presentear as pessoas com coisa que eu gosto. Então, todo aniversário eu vou lá e compro 30, 40 lanches, né? E a gente vai na rua levar para as pessoas. E, cara, você acha que todo marido ia entender uma mulher louca desse jeito? Que levar McDonald's na rua? Você tá doida, mulher? E ele vai comigo, felizão da vida, assim, é muito legal. Então a gente tem princípios parecidos, alguns gostos muito parecidos, somos mais caseiros, né? Imagina, você é uma pessoa caseira, casar com um cara que é da balada. É muito difícil, é muito difícil. Um vai ter que se anular o tempo inteiro pelo outro. Então, essa história de que os opostos se atraem, cara, não sei. Acho muito bonito falado, mas vivido é muito complicado. Acho muito difícil mesmo. Então eu acho que as semelhanças trazem suavidade assim no relacionamento, né? Você não precisa tanto ficar abrindo mão de você em prol do outro. Presença. Gente, preciso encerrar essa live, tá muito legal, né? Mas eu tenho um marido me esperando. Preciso igual esse atrás. Isso aí, Sandroca. Acho que casamento é bem complicado, não sei. Flavinha, casamento é maravilhoso. Não deixe as pessoas colocarem essa verdade na sua cabeça. Casamento é fantástico, é uma delícia estar casada. Se eu soubesse que era tão bom estar casada, teria casado antes. É muito gostoso. Muito. Eu amo ser casada, minha vida é muito maravilhosa. É muito engraçado que às vezes eu e o Hugo tá paradinho assim, a gente fala, cara, as pessoas acham que a gente se dá bem, mas ninguém imagina o quanto a gente se dá bem, né? Que legal isso. Cara, hoje eu acordei, meu marido já tinha feito cafezinho pra mim, já tinha uma cartinha na geladeira pra mim. Então é uma delícia ser casada, ter alguém que cuida de você e ter alguém pra cuidar é muito bom. E quem convive com a gente, que tá nessa live, sabe que é muito real isso. Né, Ari?
minha fiota véia. Claro que vai, Vini. Isso aí, Dal. Podemos ter filhos, podemos e teremos. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Márcia. Amo estar casada. Gente, olha, casamento o que eu posso falar? Um casamento construído em cima da racionalidade é bênção. Gabi, vou ter que puxar a tua orelha, mulher. Vinícius, posso te falar uma coisa? Ó, me culpo tanto por não estar diante das verdades da palavra, ser gay, difícil acreditar que vou encontrar um parceiro para me casar um dia. A gente pode falar um outro dia sobre isso, mas só, Vinícius, quem poderia, né, te julgar por qualquer coisa é Deus. E cara, Deus ele não faz isso. Ele ama você exatamente assim como você é. Não se cobre, não se culpe por isso. Se um dia Deus achar, né, que tem que ser diferente na sua vida, ele vai começar a trazer essa verdade no teu coração. Mas fique em paz, não se sinta impuro por ser gay. Pelo amor de Deus, né? Deus, ele ama todo mundo. Eu sou grossa, sou cavalo às vezes e Deus me ama desse jeito. Para pra pensar que, cara, não existe pecadinho e pecadão. Não existe. Existe pecado. E se alguém te julga por você ser gay, a pessoa já está pecando. Porque ela está julgando e ela não pode se colocar no lugar de Deus. Então fique em paz, meu querido. Tenha relacionamento com Deus. Para você ter relacionamento com Deus, você não precisa ser heterossexual, você não precisa ser homossexual, você precisa ser filho de Deus. E o que Deus achar que precisa ser mudado na sua vida, Ele fará isso na sua vida com relacionamento. Então, em primeiro lugar, tenha relacionamento com Deus. Se Deus achar que você tem que mudar, Ele vai mudar. Se Deus achar que não tem que mudar, não tem. Mas te amar, Ele vai de qualquer jeito. Sabe por quê? Deus ama a identidade e não a atitude. Nós, homens, aprendemos a amar atitudes e esquecemos da identidade. Sabe como é verdade isso? Você ama a pessoa a vida inteira. Ela faz uma coisa errada, você deixa de amar. Por quê? Porque você amava as atitudes dela, mas você não ama a identidade. Então, Deus, ele ama a sua identidade. Ele ama você, quem você é, do jeito que você é, com as escolhas que você fez. Ainda que ele não ame a tua atitude, ele ama a sua identidade. Então, tenha relacionamento com Deus. O dia que você tiver relacionamento com Deus, você vai entender como Deus é tão maior que isso. Você consegue imaginar que Deus, escuta, eu um dia me sentindo não merecedora do amor de Deus, sabe, dias que você fala assim, nossa, Deus não precisa nem me ouvir, porque, nossa, eu não mereço, eu não sou merecedora. E aí eu comecei a assistir TV e tinha tava passando esses negócios de crimes e tal, e tinha um pedófilo passando, tinha abusado de umas crianças e tal. E aí sabe o que Deus falou pra mim naquela hora? Eu amo esse cara aí, ó. Tá vendo esse cara que fez isso com essa criança? Eu amo ele incondicionalmente, porque eu amo a identidade dele. Eu não amo a atitude, mas eu amo a identidade. Por que eu não vou amar você? Se eu amo um cara que faz esse tipo de coisa, por que eu não vou amar você? E ali naquele momento, o que eu compreendi? Que
nós tentamos entender o amor de Deus na nossa vida partindo do princípio do que nós entendemos de amor. Nós não sabemos nada de amor, a gente nunca vai conseguir acompanhar a grandeza do amor de Deus. Deus, Ele ama. Então, quando eu começo a me sentir não merecedora do amor de Deus, eu começo a lembrar sobre o que Deus falou para mim. Então, para que você consiga entender um pouquinho mais de como Deus age, tenha relacionamento. É só isso, Vini. Não se cobre, não se julgue. Não acredite nesse Deus carrasco que as pessoas pregam, sabe? Que se você não faz o que Deus quer, Ele vai te punir. Muitas coisas que Deus deixou na Bíblia, Ele deixou lá não porque Ele vai te punir, é porque Ele sabe a consequência do que vai acontecer se nós fizermos aquilo, mas é só isso. Seja um homem segundo o coração de Deus, independente dos teus sentimentos, das suas escolhas. Fique em paz. O verdadeiro amor lança fora todo medo, todo julgo. Que bom, Ellen. Olha, preciso encerrar essa live, porque eu já falei muito mais do que eu tinha que falar. Eu já mudei todo o rumo da minha história. Eu comecei falando do aplicativo, depois eu mudei para falar pro Dia das Mães, eu já tô falando de relacionamento, de vida com Deus. Olha, então, que vocês tenham aí um finalzinho de fim de semana incrível, uma semana maravilhosa. Daqui meia hora vou liberar a aula fantástica do app. Corram lá no aplicativo, tá? Porque vai estar muito massa essa aula. Valorizem. Se você assistir essa live, essa aula, faz post, coloca lá, marca a gente que eu quero saber se vocês gostaram dessa aula, tá? Vini, sinta-se abraçado, meu querido, sinta-se amado. Ô, Daphne, eu faço quase todo dia live só pra falar de Deus. Olha, então que vocês tenham aí um restinho, tô toda descabelada, mas tá tudo bem. A ideia é que não era eu aparecer hoje, né? Era falar do amor de Deus, então tá tudo certo. As aulas antigas estão disponíveis para quem entrar agora, ok? Ó, então fiquem com Deus, uma semana maravilhosa para vocês. Abraço para Fabrício Menotti. Abraço. Precisa, né, Vini? Tem que resolver esse negócio logo. Quem quiser a live privada, imersão em pele negra, clica lá no link que tá no meu perfilzinho do Instagram, porque é com o Hugo que vocês falam. Se quiser baixar o aplicativo, está escrito e fixado aqui embaixo. Baixa o